Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Tilontec. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai tratar dessa plaquinha de balanceador de células de lítio, que é uma plaquinha bem comum aí no mercado. Se você digitar aí balanceador para células de lítio, ela deve ser uma das primeiras que deve aparecer aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ela, vamos fazer alguns testes aqui e vamos aprender um pouquinho mais sobre essa plaquinha, ok? Então vamos para o vídeo. Então, pessoal, eu vou pegar essa plaquinha aqui e tentar trabalhar com ela no mesmo formato que nós fizemos nos testes de BMS, tá? Eu vou colocar aqui alguns componentes para a gente fazer um monitoramento de como ela entra, né? Quando ela atua, quando ela deixa de atuar. E depois a gente vai fazer uma simulação aqui nos nossos gigs de teste aqui, para a gente ver o que acontece com essa plaquinha, como ela se comporta, onde que ela atua, qual a eficiência dela, tá? Vamos tentar levantar algumas informações sobre ela. Então eu vou fazer aqui vou colocar os componentes aqui e já retorno com vocês. Então, pessoal, eu fiz aqui uma ligação, eu coloquei aqui os LEDs para a gente fazer um monitoramento de quando o balanceador começa a atuar, tá bom? Agora a gente vai ligar no nosso simuladorzinho aí de baterias e vamos analisar o comportamento dele. Então aqui, pessoal, eu fiz a ligação da seguinte forma, tá? Essa garrinha preta aqui é o B- da nossa bateria. Essa garrinha amarela é o B1 da nossa bateria. Esse daqui é o B2 e esse daqui seria o B+ do BMS, né? Que a gente ligou aqui no B3. O B+ das baterias, né? Como se fosse um BMS. Eu tenho aqui, ó, um BMS para demonstrar para vocês. Então ali está ligado B- é a garrinha preta. B1 seria a garrinha amarela, o B2 seria a garrinha branca e o B+ aqui seria a nossa garra vermelha, ok? Então tá ligado aqui. Aqui nós temos os voltímetros que vai monitorar a tensão da bateria e aqui no nosso controle aqui a gente vai ajustar os níveis de tensão aqui para fazer a nossa medição. Tá? Eu fiz umas marcações aqui para a gente saber quem é B1, B-, B2 e B+. E um resuminho rápido do que é esse circuito aqui, pessoal. Para quem não assistiu o vídeo ainda, depois dá uma olhadinha lá que é interessante. Isso daqui é um simulador, tá? A gente vai tentar... nosso objetivo aqui é que esse equipamento, esse circuitinho aqui montado aqui, que ele simule uma bateria para o nosso controlador de carga, o nosso balanceador. Então ela simplesmente simula uma bateria. Tá? Então vamos para os testes. Bom, aqui eu liguei a nossa bateria, né? Se você observar aqui, você tem... Deixa eu tentar melhorar isso daí. Olha, se você observar aqui, nós temos 3,72 volts, 3,71 e 3,71. E o nosso balanceador está praticamente inoperante, né? A gente não vê nenhuma atividade nos LEDs. Ok? Agora eu vou tentar... Aliás, eu vou alterar a tensão da bateria 1, tá ok? Que seria o LED de cima aqui, o primeiro LED aqui. Então agora eu vou fazer o ajuste. Vamos elevar a tensão a 3,7, 3,8, 3,9. Por enquanto você não vê nenhuma atividade no balanceador, tá? Deixa eu dar uma melhorada na aproximação aqui. Então agora você veja 4,1 volts, 4,16, 4,18, 4,19. Olha, você veja que agora o balanceador da primeira célula, né? Ele entrou e ele começa a atuar. Tá? Você percebe que entre 4,18 aproximadamente e 4,19 é o ponto onde ele entra e começa a fazer o balanceamento. Você note que os outros LEDs não têm atividade nenhuma, né? Os outros LEDs estão apagados e não tem atividade nenhuma. Por quê? Porque as outras células estão dentro da faixa, né, de tensão aqui, ó. Elas não chegaram no limite onde o balanceador entraria. Então agora eu vou voltar um pouquinho a tensão só para ele parar de atuar
E vamos fazer o teste na segunda célula agora. Eu voltei aqui, eu vou deixar ele com 4,04, acho que já tá bom, né? E vamos atuar agora na segunda célula, que seria a do meio, tá? O seu medidor do meio aí. Ó, 3,9, 4, 4,13, 4,14, 4,17. Por aí ele já deve começar a entrar, quer ver? Ó, 4,17, chegando no 4,18, ele começa a atuar o balanceador da célula do meio. Tá? Então ele está bem próximo do outro, né? Você vê que ele está atuando também. E ele atua somente quando a bateria é ligada a ele, né? Quando ela atinge a tensão de balanceamento da célula, né? A partir desse ponto aí, se a célula começar a subir mais, a tendência é o balanceador aumentar a sua atividade. Quer ver? Eu vou aumentar mais um pouquinho a célula. Ó, se eu chegar em 4,19, 4,18, você vê que ele fica direto atuando, tentando derrubar a tensão da célula. Ou seja, não é nem derrubar, seria não deixar ultrapassar a tensão máxima da célula. A função do balanceador é exatamente essa, né? Não deixar que a célula ultrapasse a tensão dela. Nesse momento ele está desviando a corrente para as outras células. Tá ok? Então agora eu vou voltar ele um pouquinho. Vamos tirar ele fora novamente. Vou deixar aqui com 4 volts também. E vamos para o terceira célula agora. Olha, 4,1, 4,16, 4,19. Olha, esse aqui já subiu, esse está um pouquinho acima, né? Você vê que ele começou a atuar com 4,18, ou 4,22 aproximadamente. Se eu voltar um pouquinho, vamos ver aqui, ó, com 4,19 ele já está atuando. Está bem próximo dos outros, né? Vamos dizer assim que está bem próximo da tolerância. Tá bom? Então esse daí seria a terceira célula. Vamos retornar ela para a tensão normal dela. Vamos colocar aqui por volta de 4 volts também. E a exemplo do teste que nós fizemos no BMS, você observa que o balanceamento ele ocorre independente da outra célula, né? Da célula adjacente, vamos dizer assim, ou das outras células. Ou seja, o balanceador ele atua só quando a bateria atinge o limite programado nele, né? Que no nosso caso aqui é 4,18, 4,19 volts aproximadamente. E então ele entra e começa a atuar desviando a corrente para a próxima célula. Tá? Então essa plaquinha aqui, pessoal, ela é um balanceador 3S, né? Como vocês puderam observar aqui, eu não falei, mas acho que deu para perceber, né? Que ele é um balanceador 3S, existe 4S, 5S, a quantidade que você desejar. E agora a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre os resultados e fazer uma comparação rápida aqui com o BMS e com essa plaquinha aqui, tá? Eu já retorno com vocês. Então aqui, pessoal, o que a gente observou aí, né? A gente observou que o comportamento dessa plaquinha aqui, ela é, eu diria, igual ao comportamento dos testes que nós fizemos no BMS, tá? Se ela não for igual, ela é muito parecida, tá bom? Inclusive, se você observar aqui no BMS, esta parte aqui, ó, essa parte aqui desse resistor aqui para cima, a linha onde eu estou marcando aqui, ó, para cima, né, desse ponto até aqui, ó, é exatamente o circuito da nossa plaquinha que a gente está testando. Se você olhar aqui, eu vou até deixar uma foto para vocês aí, até o número dos componentes é igual, tá? Se você olhar esses chips aqui, ó, os chips que fazem o controle, os transistores que fazem o chaveamento, e você vai observar que são exatamente os mesmos componentes, tá? Então, é esperado, né, que o comportamento dele seja igual ao do BMS, e o que realmente a gente constatou aqui no teste. Existem plaquinhas dessa daqui com um resistor diferente, tá? Se você observar aqui o resistor aqui de
de controle de corrente, você vai ver que ele é diferente do resistor que está aqui no BMS, tá bom? Esse aqui é 68 ohms e esse daqui é 62 ohms. O que significa isso daí? Significa que a plaquinha aqui ela tem uma capacidade de corrente ligeiramente maior, tá? Não é muita diferença não, tá? O BMS está programado para 62 mA no balanceamento, tá, da carga, enquanto que a nossa, aliás, 62 mA no BMS, enquanto que a nossa plaquinha aqui, com esses componentes que está ligado nela, ela fornece uma média de 66 mA para fazer o controle da carga da bateria, controle de balanceamento, né, da bateria. O que leva a gente a concluir, né, que os circuitos são equivalentes, né, são semelhantes, equivalentes, e a diferença entre eles aqui na corrente é quase insignificante. E vale lembrar também que essa plaquinha aqui, ó, você não pode utilizar ela direto num conjunto de baterias, tá? Num pack de baterias. Você precisa do auxílio do BMS, tá bom? Por que isso? Porque o BMS, ele faz o controle de corrente, tanto de entrada, aliás, o controle de corrente de descarga, né, das baterias, das células, né, que é feito por esse conjunto de transistores aqui, e o controle sobre tensão das células, tá? O controle sobre tensão é feito por esse conjunto de transistores aqui e por essa outra parte do circuito que está aqui, ó, você olhando na tela, a parte de baixo do controle de balanceamento aqui, vamos dizer, essa parte que está aparecendo aqui agora para vocês, tá? Então essa parte aí, ela é responsável por todo esse controle. Essa plaquinha, ela não pode operar sem o controle do restante das funções do restante da segurança da bateria, tá? Por exemplo, se você tentar extrair uma carga maior do que a bateria suporta, esse BMS vai te proteger quanto a isso. Já essa plaquinha não. Essa plaquinha, a única função dela é auxiliar no balanceamento da carga. Eu vou deixar algumas fotos aí para vocês dessas plaquinhas aqui em uma foto de uma qualidade um pouco melhor, para você fazer uma comparação entre o circuito de balanceamento que eu tenho no BMS e o circuito de balanceamento dessa placa. Você vai observar aí na foto que são praticamente o mesmo circuito. Como é praticamente o mesmo circuito, eu diria o seguinte: essa plaquinha BMS, plaquinha de controle de carga aqui, ó, de balanceamento, ela me custou R$20, tá? R$19,85, se eu não me engano. Eu vou deixar o anúncio aparecendo aí para vocês, de onde eu adquiri a plaquinha. Eu paguei quase R$20 nela. Enquanto que a placa do BMS, um BMS 3S desse daqui, que já vem com o balanceador junto, eu paguei R$33. Então, eu fazendo minhas contas aqui, eu não acho interessante a aquisição dessa plaquinha, tá? Porque você vai precisar de um BMS. E no BMS já tem o circuito dessa plaquinha, tá ok? Agora, para um bom funcionamento desse tipo de balanceador, que não é o balanceador mais recomendado, tá? Vamos deixar claro aqui que esse tipo de balanceamento não é o mais recomendado devido à baixa corrente de capacidade dele, né? A baixa capacidade de corrente dele e a forma que ele atua, né? Ele atua no limite da tensão, né? Ele atua por limite. Então, quando ele identifica que a tensão atingiu um limite, ele começa a atuar. E a corrente que ele manipula é relativamente baixa para essas baterias que a gente utiliza aí, né? Essas baterias de 2.200 mA. Eu diria que ele até atende se você utilizar um carregador com um bom controle de corrente, tá? Uma corrente baixa. Porque se a corrente for baixa, a corrente de carga, o balanceador vai dar conta de fazer o restante da função de balanceamento. Agora, se você começa a aumentar a corrente de carga desse pack de baterias, você provavelmente vai ter problema, o seu balanceador não vai dar conta da carga. Então, por isso ele não é o balanceador ideal, mas ele funciona se você obedecer se você observar essa característica dele, né, que você precisa carregar o seu pack com uma corrente baixa, tá bom? O outro ponto aí que torna ele aí um pouco, vamos dizer assim, um balanceador meio que genérico, né? Um balanceador aí só para
para você ter mesmo alguma coisa aí fazendo o balanceamento da bateria, é que em comparação com um balanceador de melhor qualidade, né, um pouco mais caro, ele não tem o controle das células que estão ao lado dele, né? Como eu disse, ele trabalha por nível de tensão, não importa o que está acontecendo na célula do lado. Então isso daí é um controle assim que não é o ideal. Ele funciona se você observar os cuidados aí, mas ele não é o ideal. Então, pessoal, eu acho que era isso daí que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que as informações sejam úteis. Se tiver alguma coisa que eu não comentei aqui, que eu tenha esquecido e vocês perceberem aí, por favor, deixem nos comentários e eu respondo assim que possível. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, eu pediria que se inscrevesse no canal, deixasse aquele like pra gente. E eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Até mais, pessoal!